Olá, você está assistindo ao programa TV Câmara Entrevista. Hoje estamos conversando sobre estágio, oportunidades aí de emprego para os jovens. Recebendo aqui Gisele Amorim, do CIEE, e também Maiara da Mata, da TV Câmara Jacareí. Para abrir esse segundo bloco, passo a palavra para você, Maiara. Gisele, para esclarecer um pouquinho algumas dúvidas de quem está em casa, em 2008 foi aprovada a nova lei do estágio, né? Quais foram as mudanças que ocorreram com essa nova lei? Com essa nova legislação. Com essa nova legislação, ela veio a definir e facilitar para o jovem a questão pedagógica mesmo, no sentido assim, hoje, antes da carga horária de estágio, ela era de 8 horas diárias, 40 horas semanais. Hoje, a carga horária é de 6 horas diárias, 30 horas semanais. O jovem tem direito ao recesso de estágio, né? Então, ao longo de 12 meses, ele tem direito ao descanso de 30 dias. Né? Então, assim, a Gisele pode parcelar, dividir, fracionar o nosso recesso? Pode. Eu vou tirar 15 dias no mês. Às vezes o jovem tem preferência, então ele vai se organizar aí junto com a empresa onde ele faz estágio, para que ele possa, então, né, fazer a sua programação de recesso. Que é como se fossem as férias, né, para nós aí hoje. Quer dizer, tem uma série de outros, vamos dizer assim, direitos que os estagiários têm que muitas vezes não sei nem, as pessoas desconhecem. Semana de prova, eles podem, como é que sair mais cedo, como que é? Semana de prova, pela legislação do estágio, né, ela dá direito ao estudante de se ausentar, né, trabalhar 50% da sua carga horária, ou seja, trabalhar 3 horas e sair as outras 3, né, para que ele possa, então, se dedicar, né, àquela disciplina que ele tem maior dificuldade. Não precisa, muitas vezes não são em todas que eles pedem saída, mas você tem aquela disciplina que eu tenho dificuldade, fim de semestre, TCC. Então, nesses períodos, eles podem pedir a ausência do estágio. E o empregador pode cobrar resultado acadêmico do estagiário? Assim, eu quero acompanhar suas notas, eu quero... Pode. Eu acho que seria até mais um parceiro contribuindo com a nossa educação, né? Esses jovens, hoje, eles sabem que eles muitas vezes estão lá na universidade, estão no curso técnico, mas eles precisam ter, né, uma média para serem aceitos no mercado. Tem empresas que já buscam esse coeficiente antes de contratar. Então, é importante, sim. Eu acho que o gestor que realiza esse acompanhamento, ele só faz ajudar o jovem. Porque... Como é que estão suas notas, Maiara? Estão boas, eu acho. Então? Dentro da média, superior à média. Da média, tem que fazer o possível. Nós vamos conferir o boletim. Vamos conferir o boletim do próximo acompanhamento. Mas eu te pergunto isso porque existe uma... É muito tênue, né? Uma linha tênue. Muitas vezes você tem um estagiário já exercendo uma função que é do profissional formado. E o estagiário, a gente não pode perder de vista que o estagiário ele está se formando ainda. Então, o empregador ele tem que ter uma preocupação também com formar esse profissional, né? Ele não pode estar sobrecarregado. Você não pode cobrar dele a responsabilidade de um profissional que tem um salário bem diferenciado do que o salário de um estagiário. Sim. Mas é uma linha muito tênue essa, né? Porque às vezes eu como professor também, eu percebo que muitas vezes o aluno, ao ingressar no estágio, se desinteressa pela vida acadêmica ou não consegue conciliar os dois. Como é que o CIE toma cuidado para cuidar desse jovem? Desse jovem, né? O CIE, a gente tem um programa, né? Depois até dessa, é uma regra mesmo da legislação, né? Existe o acompanhamento de estágio. O acompanhamento de estágio é um momento, assim, onde a gente senta com o jovem e ali ele vai falar para nós, né? Como que está o desenvolvimento dele? Como que ele tem conseguido colocar a teoria que ele aprende em sala de aula na prática, na empresa onde ele está contratado? Como ele enxerga o curso dele? O curso tem trazido essas informações, né? Esses ensinamentos para ele colocar em prática? Porque quando há, gente, qualquer repetência, quando há, eu não quero mais fazer a faculdade, saibam que as escolas têm um contato online com o CIE. Então, se, vamos colocar, uma estagiária solicita o seu cancelamento de matrícula e acha que aquele estágio vai continuar, engana. Se engana. Por quê? A faculdade vai notificar. Aluno
cancelou matrícula, aluno, né, desistiu, aluno trancou, aluno repetiu. Então, as escolas, elas têm esse trabalho, né, já de cuidar desse desempenho do aluno. E o CIE, como o Elton comentou, né, o CIE, além das empresas, a gente dá o apoio às escolas, né? Então, eles precisam, muitas vezes, que a gente vá até as escolas para fazer palestras, para fazer cadastramentos, para dar orientações. E alguns coordenadores que têm uma parceria ampla aí com o CIE, eles até falam, olha, CIE, eu quero indicar para você os meus melhores alunos, né? Jovens que se empenham. Então, assim, não adianta, né, você querer ser um bom estagiário se você não está sendo um bom aluno. Então, assim, ambos é a união que vai fazer toda a diferença desses dois, teoria e prática. Então, a gente orienta muito jovens que, se ele está no programa de estágio, ele tem que valorizar muito a escola onde ele está. E aproveitar mesmo do conhecimento dos seus professores. Então, isso é um ponto que a gente fala muito no acompanhamento, né, dessa questão da aprendizagem, que eles precisam ter esse compromisso com eles mesmos, né? E você comentou que o estágio obrigatório ele é exigido por todos os cursos, né? De algumas instituições. De algumas instituições. A carga horária, ela varia de curso para curso? Por exemplo, o meu são 200 horas obrigatórias. Você não se forma se você não tiver cumprido essas 200 horas. Outros cursos variam ou é 200 horas para todos? Varia. Isso vai de encontro com a carga horária, né, designada pelo projeto pedagógico de cada curso. E dentro daquele projeto, a mantenedora, a instituição, ela vai colocar, né, e o MEC aprovar. Então, todos os estágios hoje são obrigatórios de algumas instituições, até visando a inserção do jovem no mercado de trabalho. Porque no passado muitos se formavam como não era obrigatório e não tinham uma colocação. Aí se formava e não tinha experiência nenhuma e o mercado também desprezava esse candidato. E você querendo ou não, no estágio, você abre portas, porque você aprende, você convive, você vai ter a experiência não só profissional, a prática daquilo que você estudou, mas também a convivência com pessoas, né? O relacionamento humano, o trabalho em equipe, a liderança, você já vai ter tido exemplos. Então, isso faz toda a diferença na vida do jovem que está começando. E isso varia, viu, Mayara? Pode ser 180 horas, 200 horas, 400 horas. Então, cada escola, elas identificam para nós, né, no momento da contratação, o jovem apresenta uma declaração, né, de matrícula, dizendo a quantidade de horas que ele pode exercer aquela prática de estágio obrigatório, aquele período, né? Porque muitas vezes o estudante, ele chega num determinado ponto que ele não está trabalhando, que ele só estava estudando, deixou para o último momento para buscar o estágio, e ali ele vai ter que ter 40 horas, 80 horas. E aí, muitas vezes, nesse ponto, o jovem acaba trabalhando até sem remuneração. Porque o estágio obrigatório pode ser com ou sem a remuneração. É a nova lei. Uma outra situação que existe também é daquele estudante, às vezes não tão jovem, que já está inserido no mercado de trabalho, ele trabalha o dia todo e, por exemplo, ele estuda à noite. E aí o curso dele obriga que ele tenha lá uma carga horária de estágio e ele não pode deixar de trabalhar para ir fazer o estágio, né? Em relação, ele já tem uma remuneração. Como é que esse estudante ele resolve essa questão? A questão dele já não é nem tanto a inserção no mercado, mas sim cumprir essa obrigatoriedade da carga horária. Esses jovens, eles precisarão aí de muito, né, comunicação, de muita negociação com a empresa onde eles estão inseridos. Por quê? Se a atividade que ele executa vai de encontro com o curso que ele faz, ótimo. Porque ele vai conseguir ali, então, juntar, né, a carga horária no próprio trabalho que ele realiza. Agora, se o jovem é contratado, vou colocar um exemplo aqui. Ele é de engenharia e ele hoje é contratado na produção, mas ele não realiza atividades de engenharia, que seria a parte de qualidade, a parte de projetos. Ele precisa ter essas vivências, porque senão que profissional ele vai se mostrar para o mercado? Então, vai entrar dele a negociação mesmo junto às empresas. Olha,
eu preciso dessa carga horária, eu já estou inserido, né? Então eu gostaria de cumprir uma carga horária de 2 horas por dia. Então o estudante ele precisa prever, né, o que vai ser obrigatório para ele fazer e já se antecipando aos fatos e começar a negociar com seus coordenadores, com seus gestores das empresas, porque o estágio obrigatório, se ele não apresenta, ele repete, né? Ele vai ser reprovado. Então isso vai ter um atraso na formação do jovem. Então, a gente coloca para eles, né? Quando eles buscam essas informações conosco, a gente orienta para eles. Olha, você precisa ir até a sua empresa, onde você está, a atividade que você realiza, vai de encontro? Porque se for, ótimo. Porque tem muitos jovens que é aquilo que você falou, ele já consegue o trabalho dentro da área que ele está estudando. Ele já se identificou e começa uma faculdade. Então, naquele trabalho mesmo, ele consegue mostrar e comprovar a experiência, a carga horária já para a universidade. Aí, cada universidade tem o seu regimento aí para apresentação do estágio obrigatório. São relatórios, são TCCs, então a gente sabe que existe todo um processo aí junto às universidades. Gisele, não existe uma possibilidade, por exemplo, da pessoa, nesse caso, ela desenvolver um trabalho junto a uma entidade assistencial ou uma ONG, um trabalho que seja de fim de semana, e isso também ser computado como horas de estágio? Você pode, por exemplo, um estudante de comunicação que trabalha, ele pode no final de semana alimentar o Facebook de um asilo, pode, ou fazer umas fotos. Pode também. Isso não, existe alguma coisa nesse sentido, uma integração também do CIE com essas instituições? Existe. Algumas instituições, né, que acompanham, que gostam das coisas muito certas, corretas, elas procuram um CIE. Olha, se estou com um jovem interessado, ele vai trabalhar comigo só no sábado, ele vai cumprir uma carga horária de 6 horas, porque assim, são 6 horas diárias, 30 horas semanais, mas nada impede que isso seja menos, né? Então, ele pode realizar menos horas, não tem problema nenhum. O que vai acontecer? Ele só precisa, né, estar ciente. Se ele cumpre 6 horas e a carga horária do curso é de 300 horas, então ele vai ter que ir trabalhando, fazendo o estágio até se cumprir essas 300 horas. Mesmo que não seja remunerado também. Mesmo que não seja remunerado. É uma oportunidade também para as instituições. A TV Câmara, ela trabalha muito perto das instituições aqui da cidade, destacando as suas ações. Também podem procurar o CIE podem e resolver uma questão de mão de obra com estagiários. Porque independente dele ser obrigatório ou não, né, ou extracurricular, existe toda uma formalização. Então, a gente orienta o quê? Que isso não seja informal, porque se for informal, não vai ter valor para o aluno. Então, precisa existir um documento. Então, o CIE ele vai apoiar em que sentido? Na elaboração do documento, na busca desses jovens. Então, a gente vai trabalhar, né, apoiando esses jovens a encontrar uma oportunidade, como também as entidades que muitas vezes não têm aí, né, em orçamento, e colocar aí a teoria e a prática em conjunto. E para o estagiário que está inserido aí em alguma empresa, no mercado de trabalho, hoje, qual que é a média salarial de um estagiário? Que muitos dizem, quem faz estágio ganha pouco, né? A posição do CIE mesmo, né? O estágio não pode também ganhar um valor muito alto. Qual que é a média hoje em dia do salário do estagiário? Então, o estagiário, a gente até coloca assim, né? O que o estagiário ele tem que vislumbrar? E isso a gente fala muito para eles nas palestras, né? Nas orientações, que o estágio eles têm que vislumbrar o aprendizado, né? O que eles vão receber, isso vai vir, mas não no estágio. Então, ele tem que entender que é uma escada, que ele vai progredir aos poucos. Então, ele vai começar. Então, ele começa pelo estágio. Começou pelo estágio, vai adquirir experiência, vai adquirir, né, aprendizado, prática. E, a partir de então, ele consegue, então, se mostrar para o mercado. Né, se disponibilizar. Olha, sou um profissional, tenho conhecimento. Então, a gente sabe que é uma etapa de formação. As empresas não conseguem igualar os salários como os dos seus funcionários. Por quê? O estagiário não é funcionário. Então, isso a gente deixa muito claro para eles em processo de seleção, em divulgação de vagas e também na empresa. Quando eles conseguem uma oportunidade, a empresa deixa muito claro. Por quê? Se também as empresas igualam esse valor, gente,
vai acontecer um problema interno junto às empresas, uma administração que fica difícil. Como é que ele vai igualar um salário de um funcionário com o de estagiário? Não tem como. Então, a carga horária do estagiário é reduzida, o estagiário não tem vínculo empregatício, mas o CIE orienta, sim, para todas as empresas que buscam as nossas informações, a média de bolsa que o mercado paga aos jovens, né? Quem define o valor? A empresa, não somos nós. Então, a empresa define de acordo com o orçamento que ela tem, a empresa define de acordo com a realidade que ela tem. Por quê? Se ela pagar muito abaixo do mercado, ela vai perceber uma rotatividade, né, na entrada e saída desses jovens. Agora, se a empresa ela mantém uma média de mercado e o jovem é bem recebido, tem ali um ambiente bom de aprendizado, de trabalho, está agregando valor para esse jovem, dificilmente essa empresa vai ter a rotatividade. Então, a gente coloca muito isso, sabe? Quando a gente vai na assessoria, né? A hora que a gente vai para prestar esse serviço, orientar, né? Essa visita técnica que eu comentei no começo, é justamente para isso. Para que a empresa entenda o que é o programa de estágio. Para que a gente tenha empresas com programas de qualidade. Para que os nossos jovens recebam, né? Essas oportunidades e que dali eles possam ter, se não for ali, que eles tenham uma oportunidade em outro lugar. Então, o que a gente visa é isso. Então, a média, assim, hoje, que a gente percebe dos cursos, né? De nível médio, uma média de R$500. De nível técnico, 550, R$600. De nível superior, de 600, aí a gente tem uma variação de 600 a R$800. Para o curso de engenharia, a gente percebe que é um valor maior, até porque a gente percebe que as faculdades custam mais caro. Então, a gente coloca para as empresas para dar um suporte, uma orientação, né? Então, a gente coloca essa média aí para facilitar aí os jovens conseguirem, né, permanecer nos seus estágios e conseguirem manter mesmo, né, os seus estudos para não desistir, desanimar. Bom, estamos aqui conversando sobre estágio e oportunidades para os jovens com a Gisele Amorim e a Mayara da Mata, estagiária aqui da TV Câmara Jacareí, estudante de jornalismo. Vamos para o intervalo e voltamos com o terceiro bloco do programa TV Câmara Entrevista.